Outro dia eu tava nessa rotina desgraçada de faculdade, estudando pra cálculo 3 completamente no escuro, com a postura toda errada, tendo comido só um pacote de balafine o dia inteiro e dormido incríveis 3 horas, e aí eu pensei, pô, eu tô igualzinho a Ellie. O que me levou à ideia de fazer um vídeo sobre quanto tempo um ser humano normal conseguiria viver nessas condições extremas, comendo só doce, não dormindo, tomando mais café do que água e ainda perseguindo um serial killer. Eu devo admitir que a biologia sempre foi meu calcanhar de Aquiles do conhecimento, então esse vídeo precisou de muita pesquisa e também do auxílio do meu amigo Conde, que é nutricionista, para aprovar e dar uns retoques nesse roteiro. Tamo junto, Conde. Dito isso, no vídeo de hoje vamos conferir quanto tempo Ellie aguentaria sem a ajuda do roteiro. Então, sabendo disso, vamos lá. No volume 13 de Death Note, intitulado de How to Read, tem uma seção curiosa que reúne em forma de uma tabela todos os alimentos e bebidas consumidos pelo L ao longo da obra. A partir desses registros, é possível traçar um retrato de seus hábitos alimentares e imaginar as consequências que esse estilo de vida traria para alguém fora do mundo da ficção. Então, vamos analisar um pouco essa tabela. Os dados começam em 31 de dezembro de 2003, quando o L toma uma xícara de café adoçado com cubos de açúcar. No dia 12 de janeiro de 2004, ele come um pedaço de chocolate e logo depois bebe café frio também com açúcar. Em 7 de abril, ele pede uma xícara de café, mas acaba não bebendo. Já em 18 do mesmo mês, ele come apenas metade de um bolo porque estava distraído, deixando o restante de lado e acompanhado de um chá preto também frio. 5 dias depois, ele volta a comer bolo, agora comendo ele inteiro e deixando o morango por último. O chá preto novamente se mostra presente. Em 12 de maio, ele consome chocolate com chá preto ainda quente. No dia 25, ele come bolo e café. No dia 27, escolhe um donut e toma um café com 3 cubos de açúcar. No dia seguinte, apenas café. Em 31 de maio, combina chá preto com um sanduíche de frutas. Em 1º de junho, recusa um petit foie e uma taça de champanhe, optando mais uma vez pelo chá preto e comendo presunto com melão, mas ignorando o presunto. Em julho, no dia 20, ele consome gelatina com chá preto. 3 dias depois, café novamente. Em 2 de agosto, ele come o próprio bolo e depois o da Misa, acompanhando o segundo com o chá preto. Em 2 de outubro, ele degusta uma única cereja e bebe o chá preto até a última gota, mesmo já estando frio. No dia 8, ele repete o bolo e o chá. No dia 9, ele consome o hagi, que é um docinho japonês com chá preto. Em 15 de outubro, ele saboreia um amitsu, que também é outro docinho japonês, e bebe todo o chá de uma vez, e ainda chega a colocar tanto açúcar em um café que ele acaba nem se dissolvendo. No dia 24, ele toma café. No dia 25, ele empilha cubos de açúcar sobre uma gelatina de feijão antes de comê-la, e acrescenta mais 5 cubos no café, bebe e ainda coloca alguns cubos diretamente na boca. No dia 28 ele toma café, come uma banana e coloca café numa garrafa térmica para tomar ao ar livre. No dia 29 ele toma o restante desse café com bastante leite. Em 4 de novembro ele devora um sorvete em poucos minutos, engole o café, come um pudim deixando a cereja para o final e conclui com mais uma xícara de café. Por fim, em 5 de novembro de 2004, o L come alguns biscoitinhos de chocolate que ele amassa com os dedos e vai beliscando pelas bordas, sem chegar a terminar porque ele morre antes disso. E também toma alguns goles de café que não termina pela mesma razão. Analisando esse panorama alimentar, a gente chega à conclusão que 55% da dieta do L é composta por bebidas com cafeína, sobretudo café e chá preto, quase sempre com quantidades absurdas de açúcar. Doces como bolos, chocolate, gelatina, sobremesas japonesas e até mesmo açúcar puro representam 34% da sua alimentação. Apenas 4% envolvem frutas como banana, melão, cereja e 2% incluem alimentos leves como o presunto com melão, que ele sequer chegou a comer por completo. Também vale notar que 4% do que é oferecido a ele é ignorado por completo, no caso o presunto e o champanhe, que seriam itens proteicos ou então bebidas alcoólicas. A gente vê aqui que tem um padrão claro de seletividade alimentar. Os hábitos alimentares do L estão mais voltados para sustentar uma atividade mental intensa e uma rotina quase obsessiva do que para atender às reais necessidades fisiológicas do corpo. A dieta desvia absurdamente dos padrões nutricionais recomendados. O consumo de açúcar é excessivo, enquanto frutas, vegetais e outras fontes de fibra praticamente não aparecem nessa rotina. A ingestão de proteínas é mínima e a cafeína é consumida com frequência quase diária, em doses que extrapolam a moderação. Já as gorduras saudáveis, como as encontradas em azeite de oliva, nozes, abacate, estão ausentes, assim como as principais fontes de vitaminas e minerais, escassas devido à pouca variedade de alimentos
alimentos frescos. A gente consegue ver que é uma alimentação muito limitada, monótona e extremamente distante do que pode ser considerado um perfil nutricional equilibrado. Na vida real, uma dieta assim teria consequências sérias e cumulativas. O consumo crônico de açúcar poderia desencadear hiperglicemia, resistência à insulina e eventualmente diabetes tipo 2. O sistema cardiovascular também seria afetado, com um aumento no nível de colesterol e triglicerídeos, elevando o risco de infarto, AVC e outras doenças cardíacas. A ausência de fibras comprometeria o funcionamento do sistema digestivo, provocando constipação e desequilíbrio na microbiótica intestinal. A carência de proteínas traria prejuízos à manutenção muscular, ao sistema imunológico e à regeneração celular. O sistema nervoso não sairia ileso, ia ter oscilações de humor, irritabilidade e insônia, provocados pelos picos glicêmicos e pelo excesso de cafeína. E a saúde bucal também sofreria, com cáries, gengivite e erosão dentária se tornando algo frequente. Apesar dele ter uma aparência relativamente normal, os dados físicos do L, que no mangá diz ter 1,79 de altura e 50 kg na idade de 24 para 25, revelam um IMC de 15,6, o que classifica ele com magreza severa. Esses números indicam um desequilíbrio calórico e nutricional, possivelmente atenuado por um metabolismo acelerado. E embora a obra não aponte sinais evidentes de fragilidade física, na vida real uma dieta como essa colocaria o L em sério risco, com deficiências nutricionais, perda de massa muscular e prejuízos cognitivos e imunológicos que seriam quase inevitáveis. O L tem um padrão de sono profundamente irregular, ele passa dias inteiros sem dormir e se recompõe apenas com pequenas sonecas. Na One Shot One Day, o Atari afirma que o L não parece possuir um relógio biológico que o faça compreender o conceito de um ciclo diário. E não chega a ser surpresa quando se descobre que o L ficou acordado por 102 horas seguidas, tentando compensar com apenas 17 horas de sono, um hábito que parece ser bem rotineiro para ele. Essa privação constante prejudica não só a sua memória e a capacidade de concentração, mas também o raciocínio lógico e a tomada de decisões, pois o déficit cognitivo provocado pela falta de descanso vai se tornar cada vez mais evidente conforme o passar do tempo. Além disso, o sistema imunológico do L vai ficar vulnerável. Sem sono suficiente, o seu organismo perde a resistência natural contra infecções e inflamações. A longo prazo, o estresse contínuo e a exaustão aumentam o risco de problemas cardiovasculares como hipertensão, doenças cardíacas e até acidentes vasculares. Sem contar os efeitos imediatos como irritabilidade, lapsos de atenção e, em casos extremos, alucinações e distúrbios de humor. Fisicamente, o L apresenta uma condição singular. Ele passa a maior parte do tempo imóvel, quase sempre sentado ou agachado na posição conhecida como Asian Squat, uma posição que exige considerável flexibilidade e equilíbrio. Ainda assim, ele carrega um passado atlético, ele foi campeão juvenil de tênis e praticante de capoeira. E o contraste aqui é bem marcante. De um lado a gente tem a quietude da sua rotina atual e do outro os vestígios de um corpo que foi moldado pelo movimento. Essa dualidade revela uma estrutura física potencialmente sólida, mas que hoje está visivelmente subutilizada, ameaçada por um estilo de vida bem sedentário. Mesmo com a escassa movimentação diária, o L ainda demonstra agilidade e reflexos apurados, resquícios talvez de um condicionamento antigo. No entanto, na vida real, tais habilidades tenderiam a se degradar com o tempo. A ausência de exercício comprometeria progressivamente o tônus muscular, a densidade óssea e a capacidade de resposta diante de esforços repentinos. Até mesmo a sua postura habitual, funcional em curtos períodos, poderia, se mantida por longas horas, resultar em sobrecargas articulares agravadas pela sua magreza extrema. O IMC dele já denunciou um biotipo naturalmente magro e insinua uma perda de peso acentuada de massa muscular. Com esse perfil, qualquer esforço físico mais intenso vai se tornar difícil, se não arriscado. Força, resistência e até tempo de reação estariam severamente comprometidos. Assim, a manutenção dessa destreza corporal e da postura funcional dele parece ser mais uma concessão da narrativa do que uma realidade, já que no mundo real o corpo do L já exibiria sinais claros de fragilidade, rigidez e perda de capacidade física operacional. O L é um personagem com um funcionamento psicológico altamente complexo, com traços que indicam tanto genialidade quanto um grau significativo de comprometimento emocional e social. Ele demonstra uma inteligência excepcional e uma capacidade dedutiva extraordinária, mas o seu estilo de vida, os seus hábitos e as suas relações interpessoais revelam possíveis sinais de sofrimento psíquico e padrões de funcionamento desadaptativos. O L apresenta comportamentos obsessivo-compulsivos e ritualísticos marcantes, como sentar-se agachado, segurar objetos de forma específica, andar descalço e consumir muitos doces. Tais rituais parecem
parecem ajudá-lo a manter o foco e o controle em um cotidiano mentalmente exigente. Embora não haja sinais de transtorno obsessivo-compulsivo típico, já que faltam obsessões intrusivas e compulsões de neutralização, esses traços funcionam como estratégias de autorregulação sem comprometer a sua funcionalidade. A possibilidade do L apresentar traços do transtorno do espectro autista é frequentemente discutida. Ele possui comunicação direta e literal, prefere o isolamento, evita interações sociais espontâneas e tem interesses intensos por casos complexos, características compatíveis com formas leves do espectro, como a antiga síndrome de Asperger. No entanto, a sua capacidade de analisar padrões de comportamento humano sugere que o seu distanciamento social pode ser uma escolha funcional e não um déficit. Assim, apesar dos indícios, não há evidência conclusiva para um diagnóstico. O L também exibe traços compatíveis com o transtorno de personalidade esquizotípica. É socialmente inepto, recluso, excêntrico e possui hábitos peculiares. Vive isolado, evita mostrar o rosto, confia apenas no seu assistente e tem uma autoimagem distorcida, chegando até mesmo a se chamar de monstro. Esses comportamentos refletem padrões excêntricos, desconforto em relações próximas e uma leve paranoia. A sua desconfiança, excentricidade e isolamento reforçam essa hipótese, mas a sua alta funcionalidade e QI de gênio impedem uma conclusão definitiva. O L apresenta sinais claros de ansiedade significativa, isolamento extremo, consumo excessivo de açúcar, negligência com sono e autocuidado, além de vigilância constante sobre a sua segurança e identidade. Ele vive num estado crônico de hiperalerta, o que pode refletir tanto uma resposta funcional ao perigo constante, quanto um possível quadro de ansiedade generalizada ou de paranoia moderada. Esse nível contínuo de tensão mental sem descanso representa um risco à sua saúde mental e física a longo prazo. A obsessão do L pelo trabalho é evidente e ele se dedica intensamente à resolução de crimes, negligenciando sono, alimentação, higiene e vida pessoal. Esse hiperfoco, embora eficaz, revela um funcionamento compulsivo e possivelmente autodestrutivo, com risco de burnout, depressão e crises de ansiedade severas. O consumo excessivo de doces pode funcionar como uma automedicação emocional ou um estímulo rápido diante do cansaço extremo. O L então possui um perfil altamente funcional, mas que é marcado por sinais de sofrimento psíquico. Ele apresenta traços obsessivo-compulsivos, possíveis indícios do espectro autista, características esquizotípicas e sintomas relevantes de ansiedade e isolamento. E embora diagnósticos precisos exijam uma avaliação direta, é plausível supor que, num contexto geral, o L estaria em alto risco para transtornos mentais graves devido ao estresse crônico, à negligência com a saúde e ao isolamento prolongado. A gente então entende que a genialidade do L convive com um funcionamento psicológico muito frágil e potencialmente autodestrutivo. Com base em todos esses dados, podemos imaginar o que aconteceria caso L existisse de fato, sem a ajuda do roteiro. Então eu montei uma projeção mês a mês dos efeitos das consequências do seu estilo de vida, caso ele mantivesse os mesmos hábitos alimentares, padrões de sono, postura e níveis de estresse que a gente viu na série. No primeiro mês, os efeitos começariam a se manifestar: déficits cognitivos leves, irritabilidade, lapsos de atenção e dores nas costas e articulações devido à postura inadequada. Do ponto de vista nutricional, haveria episódios de hipoglicemia intercalados com picos glicêmicos, além do início de deficiências vitamínicas, como a vitamina C e a B12. Psicologicamente, o aumento do estado de alerta daria lugar aos primeiros sinais de ansiedade. Embora ainda funcional, o L já apresentaria oscilações cognitivas e físicas perceptíveis. No segundo mês, a situação se agravaria. A insônia ia evoluir para um quadro severo, com episódios esporádicos de alucinações visuais e auditivas. A alimentação precária levaria à perda visível de massa muscular e ao risco de anemia leve. O sistema imunológico começaria a falhar, abrindo espaço para infecções recorrentes como resfriados, aftas e dermatites. Psicologicamente, surgiriam sinais de paranoia leve e maior desconforto social. A produtividade e a concentração entrariam em queda livre e a exaustão mental crônica se tornaria evidente. Chegando no terceiro mês, os prejuízos cognitivos seriam mais marcantes. Dificuldades de memória de curto prazo, comprometimento do raciocínio lógico e disfunções gastrointestinais. Tremores, fadiga ao menor esforço e glicemia instável se tornariam comuns. Os episódios de ansiedade se intensificariam e surgiriam os primeiros sintomas depressivos. Nesse ponto, seria improvável que o L conseguisse manter a sua capacidade de trabalho de forma constante. No quarto mês, os danos atingiriam o nível crítico. A privação de sono causaria microapagões e lapsos de consciência súbitos e involuntários. A desnutrição seria severa, com múltiplas deficiências de ferro, cálcio e vitamina D. O L enfrentaria hipotensão, risco de desmaios e o início de osteopenia, que é um problema nos ossos.
O pensamento se tornaria desorganizado, confuso e com sinais de dissociação. A sua capacidade investigativa estaria praticamente perdida e a necessidade de internação, tanto médica quanto psiquiátrica, se tornaria urgente. Entre o quinto e o sexto mês, 2 cenários possíveis se desenham. No primeiro, e o mais provável, ocorreria um colapso físico, uma infecção grave, uma parada cardíaca por arritmia, hipoglicemia ou então exaustão que levariam à morte súbita ou à hospitalização em estado crítico. No segundo cenário, haveria um colapso psicológico, um surto psicótico, amnésia, crise do pânico severa ou então estado catatônico, exigindo internação psiquiátrica imediata. Caso L sobrevivesse até o 7º mês, o seu estado ia estar lastimável. Fisicamente ele ia estar completamente magro, imunossuprimido e vulnerável a qualquer doença. Psicologicamente ele ia estar completamente desconexo da realidade, com algum transtorno mental grave. Operacionalmente ele ia ficar incapacitado para qualquer função analítica. Resumindo, o L só conseguiria funcionar em alto nível por no máximo 5 até 8 meses antes de colapsar. Sem intervenção médica intensa, a sua morte ou a invalidez completa ocorreria em menos de um ano. Então, depois de mergulhar fundo nessa análise, fica claro que o L, mesmo sendo um gênio, estaria fadado a um colapso rápido na vida real. A sua dieta de açúcar e café, combinada com a privação de sono crônica, postura desastrosa e estresse extremo, cria uma bomba relógio biológica. O mais curioso é que, mesmo assim, o personagem funciona como um espelho exagerado de hábitos que muitos de nós temos. Noites mal dormidas, dependência de cafeína, procrastinação em posições absurdas na cadeira, e é aí que a gente tem que entrar em alerta. O L pode sobreviver a isso porque é ficção, mas nós, meros mortais, não temos a mesma sorte. Então, se você se identificou com algum problema com a rotina do L, talvez seja a hora de repensar um pouco os seus hábitos. Afinal, até o maior dos gênios precisa de um corpo saudável para sustentar sua mente. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou, compartilha com seu amigo que é igual ao L, e se curtiu de verdade, faz um pix para agradecer, que ajuda muito a manter o canal. No mais é isso, um forte abraço e até a próxima.